Chegamos, Brasil, naquele cantinho que todo mundo ama, gente. Tenho certeza que você está em casa, você fica esperando o momento do artesanato para você aprender a fazer uma peça bem maravilhosa. E essa aqui, olha, é muito fofa, gente. Olha esse pote aqui, ó. Você pode colocar biscoito, você pode colocar o que você quiser, né? Pode colocar arroz, feijão, açúcar. Você escolhe. Eu coloco biscoito, que eu gosto. Ou frutas secas, né, Fátima? Verdade. Fátima, bem-vinda, viu? Obrigada, eu agradeço o convite. Por favor, amada, pode ensinar à vontade que eu vou ficar aqui aprendendo. Então, esse daqui a gente vai reciclar, bem na verdade, né? Aqueles vidros que a gente compra de maionese, de palmitos, né? Então, a gente vai reciclar. É assim, bem rapidinho. Os tecidos também você pode... O tecido que você tiver, você pode fazer, no caso, de um tecido só, até mesmo com 2, tá? Então, eu gastei aqui, ó, 43 por 15, tá? De tecido. Ó, é o tecido. Como que eu fiz aqui? Eu coloquei tecido com tecido e a manta embaixo, tá? Eu coloquei o elástico atrás. O elástico vai aqui no meio, ó. Que depois a gente vai passar uma costura e vai dar um recorte e vai desvirar. Aí ele vai ficar assim, ó. Certo? Ó, vai ficar assim, ó, o elástico onde veio. Tá? Porque esse elástico vai servir pra gente fechar o vidro. Porque esse vidro a gente pode tirar, abraçar ele, a gente pode tirar pra lavar depois, né? Então, daí a gente feito isso, o que que eu fiz? Eu coloquei 2 velcros aqui, ó. Por que o 2 velcro? Aqui, só pra mostrar. Porque a gente pode tirar essa pecinha daqui, ó, pra gente trocar. Você pode pôr outro motivo da peça aqui. Que legal. Tá? Então, você pode fazer isso também, certo? Aí, o que fizemos? Nos moldes, os moldes estão aqui. Se vocês quiserem, posso deixar para vocês, tá? Os moldes das peças. Eu cortei 2 vezes em feltro branco, tá? O corpo. 2 vezes a cabeça. 1 vez a asa. 4 vezes a patinha dela, né? O pezinho. 2 vezes o bico. O gogozinho que vai embaixo e a crista. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai casear essa cabeça. Esse não vai precisar colocar enchimento, a gente só vai fazer um caseadinho aqui, vai fechar todinha essa peça, tá? Ó. Quanto tempo você faz artesanato? Faz muito tempo, muito tempo, mais de 20 anos. Você ministra cursos? Sim, dou curso na minha cidade, né? Você é de onde? Sou de São José dos Campos. Que legal. Sou de São José dos Campos, é minha primeira vez aqui, né? Bem-vinda. Obrigada. Então, ó, ele vai ficar assim, certo? Tá. Cabecinha. Aqui, ó, deixa eu só mostrar. A gente vai fazer um press pronto nessa crista. Tá, ó. Vamos fazer um press ponto só para fazer aquela marquinha branca que vai ficar aqui, ó. Só para fazer esse detalhe, que vai ficar assim. Então, o que que eu fiz, ó? Eu fiz o caseado em toda ela, o press ponto nela. Na mesma forma, eu fiz o corpo. Tá vendo, ó? O mesmo caseadinho na peça inteira. É o mesmo trabalho. Mesmo trabalho, tá? O pezinho também, que eu fiz o mesmo caseadinho nos pezinhos, que vai ficar assim. Eu só não caseei o gogozinho dela. E o biquinho, eu caseei e enchi. Aí ele vai ficar assim, cheinho. Fica fofo. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar essa galinha. Ó. Aqui, no caso, eu fiz tudo com cola quente, tá? A gente vai pegar a cola quente, tá? Vamos passar a colinha aqui, vamos colar a cabecinha dela. Os pezinhos a gente vai colar embaixo. Deixa eu pegar o pezinho pronto. Vamos colar o pezinho embaixo aqui, ó. Quanto a gente gasta, Fátima, para fazer? Pouquinho, porque o feltro em si, ele é barato, tá? E aqui você pode gastar os retalhinhos que você tem em casa, né? Então não fica uma peça muito cara. Dá para você vender bem até, dependendo da sua região. Uns 35, 40 reais você vende 40 reais. Um pote desse, né? Ó, você vai pôr o gogó aqui. O biquinho em cima do gogó. E a asinha. A asinha eu fiz um detalhe, ó. Eu coloquei um tecido também. Eu passei uma colinha e colei o tecido aqui, pra ficar diferente, certo? Aí a gente vai colar ela aqui. Essa não foi caseada, né? Não, não. Só fui colada, certo? Certo. Ó. Aí o que a gente vai fazer? Vamos colar os olhinhos. Os olhinhos eu usei cola de silicone líquida, tá? E você também pode estar usando cola quente também, tá? Vamos esperar ela descer. Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O que eu usei? Eu usei um botãozinho. Você pode usar uma miçanga, você pode usar uma pérola. Uma pérola, aquelas meia pérola preta, né?
fofo. Aí vai ficando assim, rapidinho, tá vendo? Aí a gente vai montar o nosso vidro. Aí eu já trouxe um vidro aqui. Eu coloquei uma manta ou um feltro mesmo em cima da tampa para fazer essa embalagem. A gente vai... Essa medida aqui, eu tirei na medida de um prato. Qual é a medida de um prato que dá certinho para os dois? Ó, são tamanhos diferentes, tá? Mas ele dá certinho, ó. Tá? Você vai passar aqui, vai colar, passa bastante cola. E a gente vai fazer isso, ó. Colou. E para ficar mais original, eu usei para amarrar a palha da costa. Tá? Aí que você vai vir aqui e vai amarrar a palha da costa aqui, ó. Que dá todo um charme, né? Dá, fica um diferencial, né, no seu trabalho, né? A gente amarra. Quando você vai ministrar curso lá, Fátima? Em São José, eu tenho alunas, né? Então eu dou praticamente quase a semana inteira. Semana inteira? É, eu tenho um ateliê, né? Então eu dou no ateliê. Participo de feiras também, né? Workshops. Tá querendo fazer curso novo? Vai ter curso novo? Tem. Opa, e agora a gente tá Qual capaz. que é a rede social? Como que tá pra gente te encontrar? Eu tô como Fátima Lourenço, né? No meu Facebook e Ateliê Decoate Fátima Lourenço também. Tô no Instagram, sigo você no Instagram, tá? Ah, você Ó, o vidro depois de pronto, ó. Como que ele ficou. Aí você vai colocar ele aqui. A gente colocou, lembra do elástico? Ó, o elástico coloquei. Aí eu colei um botão. Usei uma folha. Folha. E a gente vai fechar ele aqui atrás, tá? Então vamos só colocar a nossa galinha agora. Ó. Aí a gente vai colocar ela aqui, ó. Vamos passar a colinha, porque eu já coloquei o velcro, tá? Ó. Coloquei o velcro e a gente vai colar a nossa galinha. Ó. Vou tirar isso aqui pra vocês verem melhor. Ó como fica. Muito fofo, né? Dá uma vida no vidro, né? Rapidinho, você tá vendo? Você faz isso em todos os seus potes, fica um charme. Fica. Você pode fazer com linhas, você pode fazer com... No ateliê mesmo, você pode colocar com linhas, né? Daí você faz o motivo de linha, de costura atrás, né? E depois é só a gente colocar no vidro. Fechou o vidro, né? Aqui. O meu tá bem justinho, tá? Deixa eu só acertar aqui. Ajuda. Sabe porque tá escorregando, né? Tá, peraí. Você tem essa de lá. Vamos ver. Vai. Isso, é machucação não. Não. Conseguiu! Me ajudou, participação especial, viu? Ó, certo? Aí você pode pôr do lado, onde você quiser. Aí eu venho com uma borboletinha, que também é um botão, ó. Aí você pode pôr motivo de joaninha, né? E coloca aqui, ó, pra fazer esse detalhe. Ó, essa eu fiz do lado, ó. Depende de onde a sua tampa for fechar, tá? Essa também atrás. Convido todo mundo, então, para seguir você nas redes sociais e dar o telefone. Sim, o meu contato é Fátima Lourenço, né, no Facebook, Ateliê Decoate Fátima Lourenço, né, e Fátima Lourenço SJC no Instagram também. SJC? Isso, no Instagram. Obrigada, Fátima. Volta mais vezes, Eu que agradeço, foi uma simpatia. Parabéns, viu? Muito, muito, muito fofo. Imagina a sua casa, como deve ser a beleza da sua cozinha, com todos os detalhes, hein? Eu imagino. Eu vou chamar a nossa jornalista agora, pra gente ficar bem antenada, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Camila Schmidt, boa tarde, linda. Boa tarde, Nani. Boa tarde para você também que está assistindo aí o A Tarde é Show. É o seguinte, Nani, hoje eu começo falando da reforma da Previdência e o que isso tem a ver com a intervenção militar. O presidente Michel Temer decidiu hoje que ele vai manter a intervenção militar no país. Porque o que acontece? A Constituição não permite que tenha qualquer tipo de decisão enquanto estiver acontecendo intervenção militar em qualquer lugar do país. E ele viu que ele não ia conseguir quórum tão facilmente para a reforma da Previdência. Então, o que ele decidiu? Como o Rio de Janeiro está aí precisando de uma atenção especial, está em estado de calamidade, ele resolveu manter a intervenção militar no Rio de Janeiro e deixou a reforma da Previdência para o próximo presidente. Mas a gente vai falar mais sobre isso às 19 horas na RB Notícias de hoje. Ney Gonçalves Dias explica melhor a situação. Agora eu vou falar de uma coisa boa, Nani. Olha só, a gente luta, tem aí o empoderamento feminino para dizer o quê? A mulher tem os mesmos direitos que os homens. E nessa luta, em Brasília, a gente vê agora a diferença que faz a gente lutar pelos nossos direitos. A mulher hoje, lá no Distrito Federal, ganha em média, melhor do que os homens. Olha que boa notícia. A gente também vai mostrar essa reportagem na RB Notícias de hoje, mas isso mostra, Nani, que a gente está alcançando o que é justo e estamos fazendo a nossa parte, né? A mulherada aí está conseguindo chegar junto com os homens. Eu amei.
Que venha essa novidade aqui para a Rede Brasil, imaginou? Que venha, com certeza. Adoramos. Vamos lutar por isso, com certeza. A igualdade para a gente já está ótima, viu, gente? O problema é a mulher ganhar 30% menos que o homem no mesmo cargo e a mulher negra chega a ganhar 50% menos no mesmo cargo. Isso é lamentável, não existe. Infelizmente, apesar da boa notícia também, ainda é só no Distrito Federal que acontece isso. E hoje as mulheres ocupam menos de 30% do cargo, né, em todo o país. Hoje a maioria ainda são os homens. Mas nós vamos mudar essa situação, amiga. Estamos mudando. Obrigada, É ano político, a gente vai mudar. Vamos colocar mais política, mais mulheres na política. Aí a gente precisa. Vamos mudar de assunto? Vamos sair da política e vamos para a área da beleza, doutor. Bem-vindo, doutor Lucas Marques, viu, gente? Vou liberar o telefone, 2578-6000. Quer ligar agora, esclarecer? Tá pensando aí, planejando fazer uma cirurgia, mas tem dúvida? O momento é esse, gente. Vamos esclarecer as dúvidas, o antes, o durante e o depois a gente esclarece com ele, né, doutor Lucas? O WhatsApp também, 953970461. Pode mandar pergunta que eu faço a sua pergunta aqui para ele. Doutor Lucas, falando em emagrecimento, modulação hormonal, quando é indicada a cirurgia plástica e quando podemos resolver os casos com dieta e suplementações? Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente trabalha com o conceito de saúde e qualidade de vida, né? Sim. Então, vinham muitas pacientes para o consultório procurando soluções milagrosas, né? Achando que fazer uma lipoaspiração, uma cirurgia plástica ia resolver o problema dela. O que é que acontecia? 6 meses após isso, ela voltava a engordar, aquela lipoaspiração não fazia mais efeito e ela ficava insatisfeita. Então, hoje a gente está trabalhando com antes da cirurgia plástica, fazer o processo de reeducação alimentar, de acompanhamento nutricional, verificar também como andam as taxas hormonais dos pacientes, para que a gente possa deixar o corpo adequado. E se aí a paciente ainda querer a cirurgia plástica, nós podemos fazer o procedimento com maior segurança e tranquilidade. Pois é, né? Porque eu acho que tem que ser bem pensado mesmo, né? Sim, com certeza. Tem gente que não precisa ser... A gente olhando a olho nu assim, tem a sensação que não precisa fazer cirurgia nenhuma, mas parece um desespero. As mulheres não, os homens também, obcecados pela um corpo perfeito. Eu acho que as redes sociais, depois que teve a explosão das redes sociais, contribui muito para isso, né? Porque tem muita comparação, as mulheres, até os homens também, querem parecer melhores do que realmente são e acabam querendo essas soluções milagrosas. Mas não é isso que a gente propõe. A gente propõe hoje que o paciente tenha saúde para que aí o corpo, a estética seja consequência. É uma consequência que ajuda, né? Com certeza. É sempre agregado, né? E o que é implante hormonal, popularmente chamado do chip da beleza, que todo mundo comenta esse chip? Então, muitos famosos aí, está sendo divulgado na mídia, né, que os famosos estão fazendo esses implantes hormonais chamados chips da beleza. Na verdade, esse não é um nome adequado, né? O implante nada mais é do que o hormônio utilizado na via subcutânea, né? Geralmente a gente faz ali na região do glúteo, onde tem um pouquinho mais de gordura, que você vai repor aquelas taxas hormonais deficientes. Né? Então, Isso em que período da mulher? Então, ela pode... Antes da menopausa, na menopausa? Qualquer período da vida. Não. A gente sabe que um pouco antes da menopausa, você sempre tem a queda dos hormônios, né? E acaba sendo até a mulher tendo um pouco mais de dificuldade de emagrecer, né? Tem uma vida sexual também prejudicada. Então, essa fase é uma fase, assim, talvez bacana para a gente pensar em uma reposição. E o implante, popularmente chamado, erradamente chamado de chip, é só uma forma a mais que a gente tem. E o que é que ele libera e para que ele é indicado? Olha, a gente tem os implantes de testosterona, gestrinona, progesterona, e dependendo das taxas das mulheres, né, ou dos homens, no caso a testosterona, a gente pode fazer para repor esses hormônios que estão deficientes, para que você tenha, como eu te falei, uma saúde global melhor do paciente e aí, como eu falei, estética, tudo isso é consequência. E o que é que elas mais buscam quando elas te procuram? Elas não, eles, né, no geral, todos? Todos. Olha, geralmente perda de peso, né, que hoje em dia todo mundo está procurando, está mais magro, está mais em forma. E as mulheres, assim, para a cirurgia em si, o carro-chefe é o aumento das mamas, né, a prótese de silicone, algumas também como redução, mas as mamas em geral, e o abdômen, né, a lipo, a abdominoplastia, principalmente após a gestação. Pois é, porque a Ivete Sangalo, né, acabou de dar à luz às gêmeas, Marina e Helena, a Ivete maravilhosa, linda, todos os beijos do mundo para você, tá poderosa, e ela tem todo o suporte para ficar em forma depois da gravidez muito rápido, né? Sim. E isso não acontece com todo mundo, né? Tem mulheres que engordam demais e demoram muito para recuperar este corpo, né? Por que isso acontece? Quando é indicado fazer cirurgia? Quanto tempo depois?
Então, primeiro que tem que ter um acompanhamento pré-natal adequado, né? Para que a mulher não venha ganhar muito peso. Não precisa, né, gente? É de 9 a 12 quilos no máximo. Exatamente. Amor de Deus, não dá para escutar mais falar tá comendo por 2. Não dá. Então, tem que ter o acompanhamento pré-natal adequado e, assim, depois que passa a amamentação, né? A gente sabe que as crianças devem ser amamentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses. 6 meses mínimo. Então, passou o período de amamentação, o corpo da mulher ela vai voltando ao normal, ela vai voltando a uma dieta mais adequada que era antes da gravidez, e aí a gente pode pensar em corrigir alguma coisa com cirurgia plástica nesse período. Mas também pode esperar um tempinho mais, né? Sim, a maior queixa das mulheres após a gestação, né, é a diástase dos músculos reto-abdominais, que é o chamado estômago alto, né? Assim como um tecido de roupa, a musculatura abdominal com a gravidez, ela tende a esticar bastante, dilatar, e às vezes ela não volta ao normal. Então, as mulheres ficam com o que elas queixam de estômago alto. E aí, com a abdominoplastia, a gente pode fazer a correção desse problema. Doutor, e tratamentos faciais, as novidades que tem aí para evitar, para esperar um pouco mais a cirurgia? Então, hoje em dia, os métodos não invasivos, eles estão crescendo bastante, né? Você vê na Europa, então, praticamente, eles usam muito pouco a cirurgia do lifting, a cirurgia plástica facial. Então, eles usam bastante os tratamentos não invasivos. Hoje, o que a gente tem, assim, de novidade, na verdade já está aí há algum tempo, mas está sendo aprimorado, são os fios de sustentação, tá certo? Para que a gente tenha o efeito lift, né? O efeito que a cirurgia plástica dá. E esse fio não deixa cicatriz? Ele não, você sabe que tem assim, não mostra? Tem 2 tipos, né? Tem aquele chamado, os fios do material não absorvível, que se usava mais antigamente, os fios de ouro. De ouro, né? Isso. Aquilo não absorvia, às vezes podia ter risco de extrusão. Né? Então, hoje em dia, a gente está usando mais os fios de materiais absorvíveis, como ácido polilático, que eles ficam ali de um certo período. Olha, o efeito vai durar aí 2 anos? Até uns 2 anos por aí. Tá? Depois o material vai sendo absorvido e, além disso, além do efeito mecânico em si, né, de você fazer a tração, você tem também a produção de colágeno. Então, estimula o colágeno. Estimula o colágeno. Então, você tem uma pele mais firme, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos recursos de tratamentos não invasivos para evitar mais a cirurgia plástica. Doutor, o que está acontecendo com a mulherada? Tem um monte de mulher que a gente vê, tá tudo com bumbum lindo, hein? Olha, e não é natural. Não estou falando das que estão com bumbum natural, não. Né? Que não é implante. Eu sei que não é implante. Existem as próteses glúteas, né? Mas não é prótese, não. Que elas estão usando agora uns métodos aí que um Então, médico nos Estados Unidos desenvolveu aí. Existe o enxerto de gordura, também pode ser feito, né? Que, na verdade, ele não vai dar aquele efeito de aumento. Não é esse, elas estão desenhando. O que elas estão usando, hein? Então, tem o ácido polilático, que eu falei do fio, que é um outro material que ele é líquido, que você também pode injetar no glúteo para você ter esse estímulo de colágeno e esse aumento glúteo. Mas, assim, que eu conheça, para ter um aumento grande mesmo, realmente tem só a prótese. Tem muita aplicação aí, né? Tem bastante. Gente, porque toda hora elas inventam coisa, né? Porque antes inventaram aquele PMMA. O PMMA é um material perigoso, né? Deu problema em várias mulheres que colocaram, Exatamente. Né? Então, o PMMA é um material perigoso, ele tem que ser cuidado, tem que ser usado com muita parcimônia, não é totalmente descartável, mas por ele ter uma dificuldade de absorção, ele tem que ser usado com bastante cuidado. E você, o que você acha que está todo mundo exagerando? Você acha que as mulheres estão exagerando no excesso, aí, pecando no excesso de cirurgias? Então, na verdade, o que fica mais aparente quando a mulher exagera são os preenchimentos faciais, né? Então, o ideal é a gente ter aquela face jovial, que a pessoa olhe para a paciente, olhe para a mulher, olhe para o homem e veja que ela está melhor, que ela está com um aspecto menos cansado, menos envelhecida, mas que não seja aquela coisa tão aparente. Algumas, infelizmente, acabam exagerando nesse... Gente, é senso, né? Fica feio, verdade. Né? Então, elas acabam perdendo a mão em relação a isso. Eu acho que elas acabam perdendo a noção também. Tem muitas que não conseguem... Elas olham no espelho e têm uma visão... Sim. Existe a dismorfofobia, né? Que, assim, cirurgião plástico, a gente recebe muito no consultório pacientes que, às vezes, têm distúrbios psiquiátricos. Qual é o nome? Dismorfofobia. E eles acham que tem alguma coisa errada no corpo, que precisa ser corrigido. Então, eu já tive homens, já tive mulheres que tinham um corpo perfeito, normal, à vista de todo mundo. E eles chegavam chorando ao consultório, querendo fazer procedimentos, cirurgias. E essa é a hora da gente ter calma e tentar orientar esse paciente para que ele não venha fazer um procedimento desnecessário. Porque, na verdade, a ajuda aí está precisando mais uma ajuda psicológica, Sim, né? Sim, com certeza. Doutor, e a cirurgia hoje no seio, que você disse que é a mais requisitada? Quanto tempo a redução de mama e também o aumento a redução, de recuperação?
Hoje em dia está havendo uma mudança do paradigma das mulheres, né? Então, antigamente era aquele seio da Pamela Anderson, né? Do SOS Malibu. Hoje em dia, elas estão requerendo próteses menores, né? Então, para que você tenha aquele peso da prótese, você tem que lembrar que ao botar uma prótese de silicone, você está acrescentando peso à sua mama, peso às suas costas. Além disso, você vai forçar a pele, se tem uma prótese muito grande, você pode ter flacidez, pode ter estria, pode ter uma queda rápida da mama. Então, hoje, eu acho que eu estou percebendo que as mulheres estão procurando voltar mais às mamas mais naturais. Então, às vezes, a gente consegue fazer... A queixa dela, ela acha que precisa botar silicone. Muitas chegam para mim assim e falam, eu não posso reduzir e colocar o silicone? Mas hoje a gente tem técnicas, né? Mas não conseguiu tirar o T ainda, né? O T realmente é a técnica mais utilizada. O professor Ivo Pitangui, que desenvolveu, assim, com maestria, e é a mais utilizada. Mas a gente sabendo fazer para que fique numa proporção adequada, você não tem tanta tensão naquela cicatriz e acaba tendo, depois de... A cicatriz vai mudando até depois de 1, 2 anos, você tem praticamente uma mama que você olha e não vê o T. E pessoas que têm queloide? Hoje tem tratamento que dá para amenizar, aliviar? Medicina, você sabe que a gente não tem resposta para tudo, né? Não é matemática. Queloide é uma coisa que tem vários tratamentos, mas nenhum é 100% eficaz. Realmente, o ideal é a gente fazer a prevenção. Então, pacientes que já têm histórico pessoal ou familiar de queloide, o que a gente faz? Procura fazer uma cirurgia com uma cicatriz mais reduzida, mesmo que o efeito estético... Mas não tem aquelas injeções também na cirurgia mesmo? Não, durante a cirurgia... Depois? Isso, depois. O queloide, quando ele vai aparecer, tem muitas pacientes que me procuram, assim, com 1 semana de operado. Fala, doutor, eu acho que eu estou ficando com queloide, que minha cicatriz está vermelha. Não, não é esse momento. Ele vai aparecer ali no 3º, 4º mês, onde a produção de colágeno da cicatriz, ela devia estar diminuindo, mas ela permanece aumentando e aumentando essa cicatriz. Tem que dar um tempo, então, para a cicatrização estar perfeita. Exatamente. Então, tem umas imagens famosas aí, vamos ver? Vamos lá. Bom, é a Courtney Cox, né, que fez o Friends. Aquilo que eu estava falando, você tem um exagero de preenchedor. Mas só consegue se estragar, né? Exatamente. A face jovial, ela é aquela que tem a maçã do rosto mais aumentada em relação à parte inferior do rosto. Gente. Só que elas, às vezes, elas exageram, né? E acabam essa boca também, desfigurando. Parece que é bocão. Exatamente. Teve uma cantora famosa brasileira aí também, que ficou com uma boca um pouco mais aumentada, mas ela conseguiu corrigir. Hoje ela está muito bonita. Olha lá. Exatamente, essa mesma Anitta. Gente do céu. É a Donatella Versace, Donatella. né? Você sabe que eu te falei, na Itália, a gente inclusive tem vários italianos que vêm ao Brasil, cirurgiões plásticos, para aprender mais sobre as técnicas de cirurgias para face. O que você faria aí? Olha, agora na situação que está é um pouco mais complicado. Eu falaria para ela dar um tempo e esperar um pouquinho. Porque você sabe que a maioria dos preenchimentos, como eu te falei, ele tem um período que ele é absorvido. Né? Tá difícil fazer alguma coisa aí, doutor. Tá difícil mesmo. Usar um batom vai ficar over. Aí no caso, a Geri Halliwell, né, a ex-Spice Girl, que você vê que ela fez um excesso de aplicação, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente olhando pela foto, tem um excesso de aplicação da toxina botulínica, né? Então, esse efeito de arquear as sobrancelhas que as mulheres querem, acaba dando aquela famosa cara de susto, né, quando exagera. A Ludmilla, ela já falou, né, publicamente que ela fez cirurgia no nariz e já fez lipoaspiração. Eu acho que é um exemplo que a gente pode ver que ficou harmônico a face dela, né, dentro dos traços que ela tem, né, de mulher negra, conseguiu manter a harmonia da face. Então, ela acertou. Essa acertou. Exatamente. Nossa, difícil, hein? É. A maioria erra, você viu? Então, tem que procurar um profissional. Qual caso que você já pegou que te assustou? Olha, assim, que parte do corpo, assim? Mamas principalmente, né? Porque a mama, ela está muito ligada à feminilidade, né? Então, quando você tem um problema de mama, assim, um erro de procedimento ou qualquer problema, isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? Mas aí a gente procura fazer, hoje é uma das partes da cirurgia plástica mais estudada, então a gente tem vários recursos para corrigir isso. Doutor, adorei você, viu? Muito obrigado, eu também gostei de estar aqui. Bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado, Pode deixar Nelly. as redes sociais pra gente? Claro, meu Instagram é @dr.lucasmarques, Facebook, Lumina, Dr. Lucas Marques, e o site drlucasmarques.com. Obrigada, viu? Por nada, Nani. Bom te ter aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show.